Um ataque a uma igreja mórmon deixa a nação horrorizada. Republicanos e democratas correm para culpar uns aos outros. Mas o que está realmente acontecendo? Por que isso continua acontecendo? Bem-vindo ao American Covered. Eu sou Chris Chappell. Sabe, eu estou convencido. Não é o YouTube tentando encerrar este programa, mas sim o ciclo de notícias. Quero dizer, como é que eu vou falar sobre isso sem ativar os bots de conteúdo? Me surpreenderei se isso não for desmonetizado na hora. É por isso que sou muito grato por ter o patrocinador de hoje. Veja, 2026 está a menos de 100 dias. Se você analisar suas metas, provavelmente fez pouco progresso. Principalmente ao aprender habilidades essenciais para sobreviver no próximo ano, enquanto a inteligência artificial transforma rapidamente nosso mundo. A Microsoft recruta os melhores talentos em inteligência artificial e investe bilhões em centros de dados e desenvolvimento de inteligência artificial. 78% das empresas já estão usando inteligência artificial. É assustador, mas não neste Halloween para você. Fiz parceria com a Outskill, primeira plataforma de educação focada em inteligência artificial do mundo. Eles vão realizar um workshop de 2 dias sobre inteligência artificial para você neste sábado e domingo às 10 da manhã, até às 7 da noite, horário do leste dos Estados Unidos da América em ambos os dias. Mais de 10 milhões de pessoas no mundo já fizeram esse treinamento. Muitos usaram isso para crescer na carreira e criar negócios paralelos que geram milhares de dólares extras mensais. Esse treinamento geralmente custa $395. Mas a Outskill está tornando isso completamente gratuito, mas apenas para as primeiras 1.000 pessoas que se inscreverem agora como parte da promoção pré-Halloween. Em apenas 2 dias, você vai aprender mais de 10 ferramentas poderosas de inteligência artificial, como usar inteligência artificial no Excel, planilhas e apresentações, como desenvolver seus próprios agentes de inteligência artificial e como automatizar seu trabalho para economizar tempo e aumentar a produtividade. Você também sai com bônus avaliados em $5.100, incluindo uma bíblia de prompts, um roteiro de inteligência artificial para ganhar 10 mil por mês e um kit de ferramentas de automação personalizado. Este é realmente um treinamento muito bom. Clique no link na descrição para se inscrever. Não perca essa oportunidade. E agora vamos ao show. No domingo, uma caminhonete invadiu a frente de uma igreja Mormon em Grand Blanc, Michigan. O motorista saiu do carro e atirou nos frequentadores da igreja. Provavelmente gasolina foi usada como acelerante em um incêndio de 5 alarmes que destruiu totalmente a igreja. Cerca de 8 minutos depois, o agressor foi morto em uma troca de tiros com a polícia. O ataque matou ao menos 4 inocentes e feriu 8, enquanto a polícia busca desaparecidos nos escombros. Sem hesitar por um momento sequer, a internet começou a fazer apostas. Quem foi dessa vez? Outro fã de pornografia com fetiche por pelúcia? Um mestre dos memes trans? Um velho extremista muçulmano? Na verdade, não foi nenhum deles. O atirador era Thomas Jacob Sanford, veterano da Guerra do Iraque de Burton, Michigan. Era isso? Finalmente a violência Make America Great Again contra Make America Great Again tão esperada? Olha para esse cara. Se eu pedisse para desenhar um apoiador do Trump, aposto que seria isso que você imaginaria. E convenhamos, quem mais dirige uma Chevy Silverado com 2 bandeiras americanas saindo da traseira? Ele ainda tem uma placa Trump Vance presa na cerca dele. A não ser que isso quisesse dizer pare Trump. Essa aí tá meio confusa. Mas assumindo que Thomas Sanford era algum tipo de conservador que votou no Trump, isso não explica o motivo do ataque. Os santos dos últimos dias não são exatamente liberais, então por que atacá-los? Chris Jones, candidato ao Conselho Municipal de Burton, diz ter falado com Sanford uma semana antes do ataque. Veja o que Sanford disse a ele. E depois de um tempo, aí, né, a conversa foi para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, o mormonismo, né, e ele repetiu várias vezes que os mormons são o anticristo. Os mormons são o anticristo. Isso é bem pesado. Por que alguém pensaria isso? Qual a história desse cara? Ele contou sobre seu passado como fuzileiro naval e que serviu no exterior. De novo, ele comentou experiências com drogas, mas ele, para recomeçar, ele tinha se mudado para Utah para remover neve.
Ele, então, começou um relacionamento com uma mulher que era da Igreja Santos dos Últimos Dias e, em pouco tempo, a conversa mudou para tatuagens, das quais ele tinha muitas, e como ele teve que remover todas as tatuagens para poder participar de certas cerimônias religiosas. Foi um momento em que eu tive muito cuidado com as minhas respostas, porque era uma daquelas situações em que eu não sabia qual resposta seria aceitável para ele, então era um caso em que eu só queria sair dali e me afastar dele. Sem dúvida. Esse é o pior pesadelo de um panfleteiro de porta em porta. Você vai até uma casa esperando falar sobre tapar os buracos da cidade, e aí um cara maluco começa a contar a história da vida dele e a falar sobre religião. Mas como Jones aponta, nada disso parecia abertamente político. Quero enfatizar que não se trata de azul ou vermelho. Isso é 100% crenças pessoais. Sim, eu acredito nisso. Não parece que Sanford tinha grande desacordo teológico com os Mormons. Se fosse político, por que focar nos santos dos últimos dias? Há denominações bem mais liberais. Não, isso parece uma pessoa profundamente perturbada, que lutava contra o vício com relacionamentos e que talvez tenha visto algumas coisas enquanto lutava em uma guerra no exterior. Os Mormons foram apenas o grupo em que ele fixou a mente por azar. Antes de falar algo, saiba que não estou só defendendo os conservadores. Como mencionei antes, há muitos eventos de vítimas em massa nos dois lados do espectro político. Sugiro que confira esse episódio. Mas, para ser breve, existe uma imagem específica sobre atiradores em massa que foi cultivada pela mídia e por pessoas na internet. Loucos se apegam a essas imagens. Por isso vemos os mesmos tipos de armas, táticas e escolha de alvos sendo usados. É menos uma campanha política e mais um culto à morte. O atirador transexual da Escola Católica de Minneapolis escreveu mensagens nas armas, mirando cristãos, judeus, negros, gays, muçulmanos, hispânicos e outros. Um ano antes, Natália Rupnall, de 15 anos, atirou na escola cristã Vida Abundante em Madison, matando 2 pessoas, ferindo 6 e depois se suicidando. Seu manifesto detalhava seu sentimento de isolamento da família e da sociedade em geral, e convocava uma guerra geral contra a humanidade. Ou o tiroteio na igreja Lakewood, quando Janice Moreno, 36, feriu 2 pessoas no início de um culto em espanhol antes de ser morta por policiais de folga. De acordo com sua sogra, ela estava sendo tratada por esquizofrenia. Talvez algo semelhante estivesse acontecendo com Sanford. Talvez não fosse um ataque político, mas sim danos cerebrais. Como o atirador de Midtown Manhattan que atacou a sede da National Football League. No fim, ele realmente tinha encefalopatia traumática crônica. As motivações de possíveis assassinos presidenciais não são simples. Ryan Root, considerado culpado pela tentativa de assassinato do então candidato Trump, fez um depoimento estranho no tribunal. Ele começou perguntando o que aconteceu com o Homo erectus. Ele continuou com outros desvios, chorando ao relembrar as contribuições dos irmãos Wright. Ele falou sem parar sobre a natureza da beleza e sobre construir rodas, e então terminou tentando se esfaquear no pescoço com uma caneta. Isso é insano. Mas isso te diz algo sobre a natureza de muitos desses ataques. Atribuímos todas essas motivações diferentes a esses atiradores, mas muito disso se resume a algumas pessoas sendo simplesmente loucas. Loucas e influenciáveis, isso sim. O sensacionalismo da mídia sobre assassinos e atiradores claramente afeta as pessoas. Pessoas que já eram instáveis. Esses ataques estão dominando o ciclo de notícias, e isso está criando um ciclo de retroalimentação, onde mais ataques geram mais cobertura, o que leva a mais ataques. E tudo piora porque todos contam pontos para saber de que lado estão cometendo esses atos horríveis. Na verdade, me sinto um pouco culpado por cobrir isso. Será que estou apenas reforçando esse ciclo que transforma maníacos em celebridades e inspira outros a cometer atrocidades? Espero que não. Eu só quero explicar o processo que está ajudando a criar essas tragédias. Talvez, se conseguirmos entender o que está acontecendo como sociedade, possamos encontrar maneiras de impedir que isso aconteça novamente.
Se isso envolve mudar como consumimos notícias, debatemos online ou tratamos pessoas com problemas de saúde mental. Eu sei, é muita coisa para lidar. Tenho certeza de que esse desfile de tragédias te afeta tanto quanto a mim. Aqui está um Lulu da Pomerânia. Se sentiu melhor? Eu também não. O que acha? Comente abaixo e não fique para trás enquanto todos aprendem a usar inteligência artificial. Seja um dos primeiros 1000 a clicar abaixo e reservar sua vaga para o treinamento OutSkills Inteligência Artificial neste fim de semana. Eu sou Chris Chappell, obrigado por assistir.